Amigos do esporte, boa noite. Quem vos fala é Silvano Melo, seu comentarista esportivo e analista de futebol. Dando início às análises top 5 jogos filtrados pré-analisados para a próxima sexta-feira, dia 5 de abril, o famoso sexto. E vamos começar logo pela Premier League da Armênia, 8 horas da manhã. A bola rola, importante jogo entre o Oeste Armênia, que está na 7ª posição com 25 pontos, recebendo o Noah, que é o vice-líder com 56 pontos, a 1 ponto do líder Pionic, que está na liderança com 57 pontos. Lembrando, a equipe do Oeste nos últimos 7 jogos venceu 2 vezes, empatou 3 e perdeu 2. O número de empate acabou sobressaindo. Já o Noah vem numa sequência de 4 vitórias, 1 empate e 1 derrota nos últimos 6 jogos, está de olho na liderança da competição e, em caso de vitória amanhã, assume momentaneamente a liderança absoluta da competição. Fora de casa está invicto a 8 jogos, com 6 vitórias e 2 empates, marcou 10 gols, um ataque promissor e sofreu 0 gols. Isso mesmo, nos últimos 8 jogos como visitante, a equipe do Noah não sabe o que é sofrer gol, defesa sólida e objetivo de assumir a liderança cada vez mais forte, cada vez mais sólido, melhor dizendo, a cada rodada, a cada partida. Já a equipe do Oeste Armênia, em casa, nos últimos 7 jogos, foram 2 vitórias, 2 empates, 3 derrotas. O número de derrotas acabou sobressaindo, marcou 9 gols, média positiva de 1 gol por partida e sofreu 11, média negativa de 1,5. O que esperar amanhã? Um mar de 1,5 gols no bilhete é a melhor proposta e a vitória do Noah também tem grande probabilidade. Probabilidade para cá exato, Oeste 1, Noah 3 ou mar de 1,5 gols no bilhete. Aqui eu vejo um time brigando pela liderança do campeonato, numa sequência muito positiva, contra uma equipe que está numa situação tanto quanto insatisfatória na tabela de classificação. Agora, partindo para a Alemanha, jogão de bola, Bundesliga, rodada 28, 3h30 da tarde. Lembrando, o jogo do Noah é às 8 horas da manhã. Já pela Bundesliga, o Frankfurt recebe a equipe do Bremen. 3h30 da tarde, repito, sexto colocado, 41 pontos, recebendo o Bremen, que está na 10ª posição com 30 pontos. O Frankfurt nos últimos 6 jogos oscilou entre perder, ganhar ou empatar. 2 vitórias, 2 empates, 2 derrotas em casa. 2 vitórias, 3 empates e 1 derrota nos últimos 6 jogos, marcou 8 gols, média positiva aí próximo do 1,5, sofreu 6, média negativa de 1. Já no confronto direto, 3 vitórias, 1 derrota e 2 empates nos últimos 6 encontros entre eles, jogos aleatórios, e na condição de mandante, são 5 vitórias, 1 derrota e 4 empates, né? O número de vitórias e empate acabou ficando bem próximo aí, quase que um empate técnico, por isso é bastante valioso entrar num dupla chance, num empate anula a favor do Frankfurt, para quem espera a vitória do mandante amanhã, até porque o número de empate aqui acabou deixando a gente no sinal de alerta. Já o Bremen vem numa sequência muito negativa, fora de casa, entre perder ou ganhar, 3 vitórias, 3 derrotas, é 8,80, marcou 6 gols, um ataque razoável, sofreu 7, média negativa de 1 também. Nos últimos 6 jogos aleatórios, foram 5 derrotas e 1 empate, sequência, repito, muito ruim da equipe do Bremen no que diz respeito aos últimos jogos. Frankfurt joga em casa, é favorito, pode não ser um favoritismo absoluto, mas pelo menos tem números muito mais satisfatórios e briga, né, pelo menos pela manutenção a essa vaga, essa classificação, a fase de grupo da Liga Conferência Europa. A probabilidade para cá exato, Frankfurt 2, Bremen 1 ou mar de 1,5 gols no bilhete é a melhor proposta, é um mercado de gols. Partindo agora para a França, um dos jogos mais difíceis, não o mais difícil amanhã dos 5 que eu selecionei aqui para analisar, né, da rodada. A equipe do Lille, né, que é uma equipe que eu costumo falar, equipe safada, a realidade é essa. Quando eu uso essa expressão para determinada equipe, é difícil ela ganhar, já é um sinal de alerta aí, viu, pessoal? Mas enfim, hoje o CSKA Sofia 1948 foi um dos grandes exemplos, né? Eu falei no vídeo, né, na pré-live, que era um time safado e acabou empatando o jogo, mesmo sendo favorito e jogando em casa e brigando por algo de valor. Já a equipe do Lille recebeu o Marseille. O Lille está na 4ª posição, né, na zona classificatória, a fase de grupo da Liga dos Campeões, 46 pontos. Lembrando, o Mônaco é o 3º colocado com 49 pontos. Uma vitória do Lille coloca ele amanhã numa situação muito privilegiada na tabela de classificação, mas ele terá pela frente o Marseille, que é uma equipe enjoada, mesmo jogando fora e estando na 7ª posição com 39 pontos. A equipe tem potencial, vem de 3 vitórias e 3 derrotas nos últimos 6 jogos, mas o Lille vem de 3 vitórias e 3 empates nos últimos 6 jogos. Então, por pontuação, por rendimento, o Lille leva uma ligeira vantagem no que diz respeito a esses últimos 6 jogos. Em casa, são 14 jogos de invencibilidade do Lille, com 10 vitórias e 4 empates, tem se mostrado ser um bom mandante.
Fora de casa, o Marcelo tem apenas uma vitória, 4 derrotas e um empate nos últimos 6 jogos. Marcou 8 gols, sofreu 10, sofreu muito mais do que marcou. A realidade é essa. Já a equipe do Lille dentro de casa, ou melhor, nos jogos aleatórios, nos últimos 6, foram 4 vitórias e 2 empates, momento muito bom do Lille, 15 gols marcados, média de 2,5 próprio partido, e sofreu apenas 4, número satisfatório defensivamente. Já no confronto direto, 4 vitórias, 3 derrotas e 3 empates. O Lille levou uma ligeira vantagem nos últimos 10 jogos entre eles, e já na condição única de mandante, são 4 vitórias e 2 derrotas, e o Lille leva uma vantagem, né, um pouco melhor aí nesse confronto direto, mas ainda assim é um jogo complicado, um jogo difícil, um mercado de gol, mais de 1,5 gols aí, eu acredito que tem muito valor e é a melhor proposta, né? É até um risco arriscar aí dar uma sugestão aí para um vencedor, mesmo o Lille jogando dentro de casa, mas tem esse histórico que eu acabei de falar, né? De time safado, e acaba às vezes se enrolando quando a gente acredita que ele vai justificar o bom momento e o seu mesmo pequeno favoritismo aí diante do Marcelo. Jogo complicado, jogo para mais de 1,5 gols, mas eu vou arriscar aí um 2-1 para o Lille ou mais de 1,5 gols no bilhete. Quem quiser entrar na vitória do Lille, o empate anula, um dupla chance, tem grande valor. Jogo difícil, complicado. Agora partindo para a Liga dos Campeões da África, playoff, jogo da volta, lembrando, o jogo de ida foi 0-0, o Mamelodi recebe o Young Africans, 17 jogos de visibilidade do Mamelodi, contra a equipe do Africans, que nos últimos 6 jogos obteve 3 vitórias, 2 derrotas e um empate. O Mamelodi em casa defende uma invencibilidade ainda maior, de 25 jogos, nos últimos 6 em especial foram 5 vitórias e um empate, marcou 10 gols, uma média positiva de 1,5 e sofreu apenas uma. A defesa do Mamelodi tem se mostrado muito eficiente, muito sólida. Já fora de casa, o Young Africans, 3 vitórias, 2 derrotas e um empate nos últimos 6, marcou 9 gols, média positiva de 1,5 e sofreu 5, média negativa de 1 gol por partida. Já no confronto direto, 1 vitória e 2 empates, deu para colher aqui apenas 3 jogos, né? 1 vitória para o Mamelodi, 2 empates, o Mamelodi favorito amanhã, tem tudo para confirmar sua classificação, probabilidade de 2-0 ou simplesmente o Mamelodi para vencer, né? Agora para os mais cautelosos, o empate anula, tem grande valor. Probabilidade de placar exato 2-0, tem potencial por mais de 1,5 gols, mas aqui é jogo onde 1-0 aqui é goleada, já que o jogo de ida foi 0-0 e o Young Africa costuma dificultar, mas eu acredito que agora, tendo que se abrir, tendo que se expor, né? E o Mamelodi explorando bem os contra-ataques e os espaços que o África vem a dar, eu acredito que o Mamelodi tem tudo para vencer esse jogo, probabilidade de placar exato 2-0. Agora, ainda continuando na Liga dos Campeões, o jogo do Al-Ahly versus o Simba, né? Jogo da volta, se não me falha a memória, o jogo de ida, mesmo jogando fora de casa, o Al-Ahly venceu pelo placar de 1-0, tem a vantagem do empate. E isso tem que ser posto na balança, porque o Al-Ahly não precisa, né, a princípio, ter que fazer gol, até porque já começa vencendo. Apenas uma derrota nos últimos 10 jogos, o Al-Ahly vem muito bem, com 7 vitórias e 2 empates. Já o Simba, 4 vitórias e 2 derrotas nos últimos 6 jogos. Fora de casa são 5 vitórias e 2 empates, se mostrou até ser um bom visitante, marcou 11 gols, um ataque houve com média positiva de 2 e sofreu apenas 3, defesa sólida, número satisfatório como visitante. Já o Al-Ahly dentro de casa defende a visibilidade de 14 jogos com 9 vitórias e 5 empates. Nos últimos 6 em especial foram 4 vitórias e 2 empates. Marcou 12 gols, média positiva de 2 e sofreu 4, média inferior a 1 gol negativo por partida. Já no confronto direto, 3 vitórias, 2 derrotas e 2 empates nos últimos 7 jogos entre eles. Então o detalhe é o seguinte, já que o Al-Ahly venceu o jogo de ida, não tem a necessidade, digamos assim, a princípio de vencer o jogo da volta, joga pelo empate. Quem quiser entrar nessa vitória seca do Al-Ahly, um empate anula, tem grande valor. E o mais de 1,5 gols também tem potencial, mas ainda assim eu vejo um jogo um tanto quanto complicado, até porque o Al-Ahly tem a vantagem do empate. Mesmo sendo favorito, eu peço cautela e o empate anula aqui, tem valor sim, viu pessoal? Mas esse mais de 1,5 gols também me agrada muito, 2-0 ou mais de 1,5 gols no bilhete. Atlético Nacional da Colômbia, rodada 15, 8h10 da noite. Recebendo a equipe do Fortaleza, o Atlético Nacional, que tem 3 vitórias, 2 empates e 1 derrota nos últimos 6. Recebendo a equipe do Fortaleza, que tem 1 vitória, 1 empate, 4 derrotas nos últimos 6. O momento do Fortaleza é muito oscilante, né? De oscilante para ruim, não é um momento satisfatório, não é uma sequência positiva no que diz respeito aos últimos 6 jogos. É bem verdade que a equipe rendeu pouco e produziu pouco no que diz respeito à pontuação, a números de vitórias, e já o Atlético Nacional, tudo bem, tem apenas 3 vitórias, 2 empates e 1 derrota nos últimos 6 jogos, mas é uma equipe de melhor qualidade,
é uma equipe de maior tradição, é uma equipe que tem um melhor elenco, joga em casa e tem tudo para vencer, né? 2 vitórias, 2 derrotas e 2 empates nos últimos 6, oscilou, é bem verdade. O ataque não funcionou tão bem, 4 gols marcados, 5 sofridos, a defesa também teve média aí de 1 gol negativo por partida. Já no confronto direto, deu para filtrar aqui apenas 2 encontros entre eles. Em 2016, 4-1 o Atlético Nacional como mandante, em 2014, 4-3. Tudo bem que já se passaram 7, 8 anos, até mesmo quase 10 anos esses 2 confrontos, e a gente não pode também levar tanto em consideração pela distância, mas pelo momento de ambos, pelo tudo que eu acabei de falar em termos de tradição, pela necessidade do atleta ter que voltar a vencer, jogar em casa, ter uma equipe de melhor qualidade, mesmo não estando fazendo uma grande campanha, né, uma grande temporada, eu vejo o Atlético Nacional favorito, probabilidade para cá exato 3-1 ou mais de 1,5 gols no bilhete. Beleza, pessoal? Alguns jogos analisados para amanhã. Então ficou assim, ó, Atlético Nacional para vencer, para os mais ousados, quem quer entrar no binguinho aí, Al-Ahly para vencer, Mamelodi para vencer, Lille para vencer, Frankfurt para vencer, e o Noir, melhor dizendo, né? O Noir para vencer, dá um sextuplo, né? Dá um sextou, como costumo falar aqui, das análises áudio e vídeo, quem quiser aproveitar aí e tiver confiante também, beleza? Então 6 times para vencer, Noir, Frankfurt, o empate anula, tem valor aí, um dupla chance, beleza, pessoal? No Lille também, Lille, Mamelodi 4, Al-Ahly 5, o empate anula, também tem valor, e Atlético Nacional 6. Se eu fosse formatar um bilhete aí com as observações, eu colocaria para vencer o Atlético Nacional, o Al-Ahly com empate anula, o Mamelodi para vencer seco, o Lille com dupla chance contra o Marseille, e o Noir para vencer seco, e o Frankfurt com empate anula diante do Bremen. Beleza, pessoal? Agora a tripla do dia. No que diz respeito às análises áudio e vídeo, né? Noir para vencer, Mamelodi para vencer e Atlético Nacional para vencer. A tripla promissora, eu aproveitaria a equipe do Al-Ahly, a equipe do Lille e a equipe do Frankfurt. Seria a tripla promissora baseada nas análises áudio e vídeo. Tripla promissora, Frankfurt, Lille e Al-Ahly. Tripla do dia, Atlético Nacional, Mamelodi e o Noir. Beleza, pessoal? E quem quiser, né, formatar, né, aqueles placares exatos, né, tripla exata, por exemplo, eu iria de Oeste Armênia 1, Noir 3, Frankfurt 2-1 no Bremen e Mamelodi 2-0 no Young Africans. Numa outra tripla exata, eu iria no Lille 2-1 no Marseille, Al-Ahly 2-0 no Simba e Atlético Nacional 3-1 no Fortaleza. Uma boa noite a todos, até a próxima, fique com Deus, uma ótima sexta-feira. No final do vídeo, outras entradas e probabilidades, tem tripla do dia, né? Diferente dessa daqui, tripla promissora, top 5, top 10, super 16 e bilhetes prontos de algumas probabilidades de placar exato. Se você não é inscrito no canal Muita Bola nessa hora, se inscreve, deixa o like, feedback, colabora, participa, fortalece. E se já é inscrito, não deixa de prestigiar, deixando também o seu like, a sua opinião, a sua sugestão, a sua crítica construtiva. Por isso que a gente tem que estar sempre aqui, ó, sintonizado um com o outro aqui, eu mandando as minhas análises, você também colaborando com o seu feedback, com a sua crítica construtiva, com o seu joinha, né? Enfim, participando juntos, unindo força, a gente tem muito mais condições de adquirir bons greens. Boa noite a todos, até a próxima. Lembrando, nem todos os dias são dias onde os greens vão prevalecer, mas o importante é que a gente procura fazer com honestidade um trabalho de análise, pesquisa e probabilidade de resultados, independente do resultado final, muita transparência e honestidade naquilo que eu produzo. Beleza, pessoal? Uma boa noite a todos e até a próxima.